Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, muito bem-vindos ao canal Papo Humano. Hoje eu estou aqui, Cíntia Almeida, com minha amiga e parceira Alexandra Fogatti, para a gente trazer mais um vídeo para vocês. E a gente queria linkar o assunto de hoje com aquilo que a gente vem trazendo nas últimas semanas. Mas antes de começar o tema, eu queria pedir para vocês acionarem o sininho, se inscrever no canal, porque toda semana a gente tem um vídeo novo e assim vocês ficam sabendo dos nossos vídeos. E hoje a gente queria trazer para você uma pergunta e depois a gente vai desenvolver para ver também se vocês já passaram por isso, que é quando a gente às vezes transfere os nossos propósitos de vida, os nossos projetos para um terceiro, seja um filho, um marido, a esposa, alguém no trabalho, e às vezes a gente faz isso sem perceber, né? Muitas vezes a gente projeta no outro mesmo por bem dele, a gente imagina que seja por isso, né? Querendo que ele fique melhor do que a gente na época, quando passou pela mesma situação, ou uma situação parecida, mas e a gente acaba esquecendo que cada um tem o seu próprio projeto e propósito de vida, né? E às vezes a gente mistura isso, principalmente com as pessoas que a gente vive próxima, e acaba anulando tanto o nosso quanto o da pessoa, porque acaba misturando as duas coisas, né? E às vezes a gente se perde um pouquinho nisso, né? O que você tem para nos dizer? Então, você sabe que a coisa mais, eu diria que é uma das coisas mais comuns que acontece, é isso que você estava falando, Cíntia. E a gente vê muito, né, nas famílias, e seja com pais, com filhos, né, e no casal, em relacionamentos dos casais, acontece muito de você em algum momento você tinha lá aquela vontade, aquele ímpeto de fazer alguma coisa, de ser alguém, de fazer um projeto que era a longo prazo. E por se moldar, né, ao que o outro deseja, a vida vai mudando e você vai abandonando aquele seu projeto. Você vai deixando de lado, não dando mais vida para ele, né? E cai no esquecimento. E aí você começa a se moldar pela vida do outro, pelo projeto do outro. Só que lá na frente, isso vem com consequências, porque passa-se os anos e vem um pouco daquele vazio. Parece que a vida de todo mundo está indo bem e a sua não está indo bem. Ou, como muitas pessoas às vezes falam, eu tenho tudo, mas eu não estou feliz. Existe um vazio dentro de mim e eu não sei da onde vem. E às vezes, né, pode vir desse lugar, porque são muitas possibilidades, né, sempre, mas aqui a gente está trazendo uma possibilidade, Uma que delas, né? esse vazio, essa falta de sentido na vida, de prazer em estar vivendo, é porque você abandonou, né, um projeto que para você era importante, lá quando você era jovem. E aí, né, você acabou mudando essa rota para se ajustar, para encaixar numa caixinha, às vezes da própria sociedade, né? Então, a minha mãe fala que é melhor a faculdade desse tipo de coisa. Mas o que você queria mesmo é faculdade completamente diferente, ou nem fazer faculdade, você queria investir o seu tempo numa viagem, em algo que você fosse trazer uma novidade, qualquer coisa. E você foi se adaptando, né, pela sociedade, pelo meio, e abandonou, né? Então, como é interessante a gente resgatar coisas do nosso passado nesse sentido do o que me dava prazer, né? O que me deixava feliz? Quais eram os meus sonhos quando eu estava lá novinha? Eu falava que eu ia ser o quê? Eu ia fazer o quê? Eu ia para onde? Quando eu fosse mais velha, quando eu tivesse dinheiro, o que eu queria conhecer, né? Então, às vezes, está nesse caminho, né, de você retomar algo realmente que vai fazer sentido para você, que vai te dar um novo propósito, né?
E outra coisa também que às vezes pode acontecer é que depois de um tempo, quando você percebe, né, que você deixou de fazer aquilo que era teu, o seu propósito, o seu projeto, a sua vontade, às vezes até inconsciente a gente começa a cobrar do outro, né? Uma coisa que muitas vezes a gente fez por escolha nossa mesmo, né? A gente talvez não tenha refletido na época, né, de escolher fazer aquilo que o que era do outro, mas com o tempo isso vem para a gente, né? De volta, digamos assim, nesse processo todo de que está faltando alguma coisa, e às vezes a gente vai cobrar do outro uma coisa que muitas vezes foi opção nossa, né? Só que de maneira totalmente inconsciente, e o outro também acaba não tendo esse peso, não pode carregar esse peso também, porque foi uma escolha, mesmo que seja sem ter percebido na época, né, no momento, essa escolha que você fez de seguir a vida do outro, por exemplo. E outra coisa que eu acho que era interessante a gente tratar também é que a gente, com essa consciência que a gente vem tendo e trazendo também, a gente conseguir perceber que o outro não é uma extensão nossa, né? Nós somos pessoas diferentes, então a gente pode caminhar do lado, né? Ser companheiro, ser parceiro de filho, marido, esposa, que seja no trabalho, mas cada um tem o seu caminho a seguir, né? E muitas vezes a gente tende a misturar esses caminhos e até o outro mesmo muitas vezes confunde, né? E também pode ser, muitas vezes, pelo receio nosso do fracasso, a gente meio que delega isso para o outro, inconsciente também, mas sempre trazer essa responsabilidade, né? Porque nós somos uma pessoa, o outro é outra, e cada um tem o seu projeto. A gente pode, né, andar ali lado a lado, mas cada um tem a sua vida a seguir, né? Se autorresponsabilizar, né? Exatamente, Porque uma das coisas que a gente faz muito também é delegar, né, a delegar responsabilidade. A culpa é do outro, você é que mais quis que eu fácil, fizesse assim, meu pai é que mandou, minha mãe, né? é, Na verdade, foi uma escolha nossa, né? Foi a sua escolha naquele momento. E tá tudo bem, né? pois é, Se não pois é. deu certo, se não tá te fazendo feliz, como a gente disse nos outros vídeos, e se você não assistiu, né? Nós fizemos uma sequência de propósito de vida, sentido da vida, né, que você pode aí ajudar a elaborar um pouquinho mais sobre isso. E tudo bem, você vai retomar aquele sonho, aquele desejo, aquela vontade. Ah, eu vou fazer faculdade, sei lá, de educação física, que era meu sonho com 40, com 50 anos. Vai! Se Sim, isso for te fazer é o seu, feliz, se isso for exatamente. te dar prazer, vai começar. Qual é o problema? Qual é a vergonha nisso, né? Então, a gente também, quando percebe que saiu da rota, que não está tão feliz, nós nos colocamos em lugares também de não poder, né? Como se fosse proibido você não ter encontrado o sentido real da sua vida, aquilo que te motiva a acordar todos os dias. A questão é que você não pode desistir, né? Não pode desistir de você. E só entender que a sua rota mudou por um tempo porque foi interessante para você, porque sempre existe o interesse. O outro te direcionou, né? Te levou para uma caixinha que era boa para ele, mas com certeza foi boa para você também durante um tempo. Foi útil, né? Só que chega um momento que é isso, somos individuais. Nós temos personalidades diferentes, metas diferentes. Cada ser é único. Então, você não tem que pensar igual o seu pai, sua mãe, seu marido, o seu filho, né? Cada um tem o seu jeito de fazer as coisas e de manifestar o seu conhecimento na vida. Né? Hum, Então, todo mundo conversa, mas por que que tem alguém que é mais carinhoso, tem alguém, outra pessoa que é mais acolhedora, outra pessoa ouve o básico e não, entendeu? Porque cada um é de um jeito. Então, respeitando isso, você volta para você de novo. Se eu me moldei a profissão que era importante para o meu pai e para minha mãe, um advogado, um médico, porque fez eles terem um legado, né, terem propriedades, terem uma vida feliz, prosperaram,
Mas para mim, depois de 6 anos se passaram, 10 anos se passaram e eu não estou feliz, qual é o caminho que vai me fazer feliz, né? Eu encontrei uma amiga nessa jornada minha terapêutica, exatamente nesse sentido. Ela foi fazer advocacia porque o pai, toda a família não eram advogados, pai, mãe, irmão, todos eram, tinha um escritório muito famoso de advocacia, tinha não, tem, porque ele existe ainda. E ela, anos advogando, e ela não era feliz. Ela sentia o que eu falei, um vazio. Parece que não motivava ela a acordar todo dia. E aí ela começou a entrar, fazer os cursos de autoconhecimento, resolveu fazer um curso, gostou, foi fazer outro curso, gostou, até que ela encontrou um curso no qual ela se identificou muito. E era onde a gente se conheceu. E aí, uma das coisas que o professor falou é exatamente isso. Se você ama ser terapeuta, qual é o problema de você deixar a advocacia? Porque tudo que você aprendeu com a advocacia até hoje está em você. Você vai usar na sua vida. Pode Não é nada aplicar para o, perdido, né? né? Acontece que você tem que fazer uma transição. E essa transição de carreira, muitas vezes, leva tempo, planejamento, né? Requer você romper barreiras do preconceito, no caso dessa pessoa que eu estou falando, romper a barreira do pai e da mãe, né? Por que que você vai largar algo que está te dando tanto dinheiro, que está te dando prosperidade, né, para ir num lugar em que você não conhece, para ir para um campo totalmente novo? Você está se arriscando. Então, ela teve que encontrar nela a certeza, o caminho, o direcionamento interno dela para bancar a vontade dela, aquilo que direcionava o propósito da vida. Ela é uma terapeuta maravilhosa, hoje ela dá cursos de formação, teria sido um grande desperdício para muitos ela não ter ido para essa área, entende? Então, como às vezes a gente se moldando ao outro, pode passar aquilo que a gente tem de essência, tem de bom, de natural, que você faz sem esforço, que você acorda todo dia feliz e cheia de energia para estudar mais, para fazer mais, porque é o que dá sentido, propósito na sua vida, né? Então, se você não está tendo isso, para avaliar, para olhar para aonde foi que você deixou o outro invadir, né? Te invadir e você permitiu e está permitindo até hoje, né? Porque uma coisa que você trouxe muito relevante é isso mesmo, quando a gente faz aquilo que é o nosso propósito, né? O projeto de vida que a gente teria que seguir, é uma coisa leve, é prazeroso de fazer, vem fácil, né? E muitas vezes, como você citou essa sua amiga, provavelmente ela poderia até ser uma ótima advogada, mas não era sem esforço para ela, né? Era uma coisa que ela teria que se esforçar para fazer, que enquanto terapeuta é uma coisa muito mais natural, E ela né? galgou degrau, no que ela galgaria sendo advogada, né? A advogada, ela seria uma advogada talvez mediana, ela estaria ali É, naquele básico. Agora, como profissional que ela escolheu ser, ela despontou, né? Então, fez a diferença na vida dela, muito. e outra coisa também é a gente deixar de ter esse medo, né? Porque muitas vezes a gente projeta esse desejo, esse sonho no outro com medo do fracasso. Mas todo mundo, para chegar no sucesso, para chegar no topo, começou de alguma forma, e na maioria das vezes, todas as pessoas, a gente pode até dizer, né, que são sucessos hoje, elas tiveram seus fracassos no início, né? Então é a gente ter a coragem também de enfrentar esses fracassos, né? Sim, porque é com Porque eles que a gente aprende, né? exatamente, e mesmo no fracasso, no fundo, a gente tem certeza de que aquele é o caminho, quando a gente está no nosso propósito realmente, né? É difícil no começo, a gente tem ali todas as pedras, né? Que é normal o início, como uma transição de carreira, por exemplo, mas é aquela certeza, no fundo, de que você está no caminho certo, né? Por mais difícil que seja, ficar leve no sentido de não, é isso que eu quero fazer, né? Pode demorar o tempo que for, é isso, é ali que eu quero chegar.
E às vezes a gente acaba fazendo isso, botando essa responsabilidade, digamos assim, no outro, né? Porque daí se fracassar, mas não sou eu, né? Ele que está fazendo, mas a gente tem que puxar para a gente sim. isso, né? Tanto esse fracasso, de assumir esse fracasso, quanto depois a realização de um sonho que é seu, né? Que como a gente trouxe no início, cada ser é único, né? A gente se complementa, mas cada um tem um caminho certo a seguir, né? A gente pode ser muitas vezes inspiração para o outro, sugestão para o outro, mas nunca impor nada para o outro, né? E às vezes a gente confunde um pouquinho isso, achando que como a gente tem um pouco mais de experiência, ou já passou por aquilo, a gente sem querer acaba impondo isso para o outro, né? E o outro tem o Pesa, direito de né? escolha, pesa muito o Vai direito pesar para o outro isso. para o outro é. E para a Lá na, gente também, né? sim, Não é uma coisa natural do outro também. lá na frente começa os problemas, né? Porque percebe assim, quando vamos pensar num casal, quando o casal começa a viver o sonho do outro, sem ser o sonho dele, né? O homem, a mulher, tanto faz, vamos deixar ele aqui como, né? Qualquer um dos Indivíduo, dois. né? O indivíduo, né? O indivíduo está vivendo o sonho do outro, ele vai ser bom por um tempo. É, Depois ele começa a pesar, porque só um está tendo prazer, só um está vendo felicidade, só um está acordando todo dia com os olhos brilhando. Para o outro indivíduo, aquilo vai pesando, e até desperta, às vezes, inveja, né? Porque um está conseguindo e eu não estou, né? Vai criando cobranças, uma competição interna entre as pessoas. Mas por quê? Porque você abraçou o propósito do outro, né? Então, o ser individual é isso. Você pode estar casado, você pode apoiar o sonho do outro, mas você pode ter o seu sonho, o seu desejo, né? A sua busca interna. Em parceria, porque isso é ser parceiro nos relacionamentos, né? É você ter a liberdade para escolher. Ah, eu sou da religião X, eu sou da religião Y, e nós somos e um tá tudo casal bem, feliz. Eu exatamente. respeito o que você acredita e o outro respeita o que você acredita, entende? Então, para qualquer coisa na vida, né? E isso é parceria, isso é maturidade emocional, né? Que cada vez mais nós temos que despertar. Não é porque eu vou num lugar que meu marido e minhas filhas vão ter que ir também no mesmo lugar. E se eles não vão ali, né? Seja o que for, eu viro a cara, eu vou fazer Uhum. picuinha, né? Vou fazer questões que vão comprometer essa família, né? Então, essa individualidade, ela é perfeita para a maturidade emocional de dar realmente um sentido, um propósito, né, para a sua vida com clareza, né, com maturidade, não com infantilidade, né, de se sentir pequena porque o pai e a mãe colocou aquilo como algo que era importante, né? Não como alguém que falou, o marido vem impor em você e acredita, como a sua criança tinha que obedecer o seu pai e a sua mãe. Porque às vezes a gente vai para esses lugares inconsciente, Uhum. como você trouxe, né, Cíntia? Muito mais do que a gente imagina, inclusive, a gente repete padrões familiares Muito, né? muito mais do que a gente tem consciência. Por isso, né, o autoconhecimento, e por isso nós estamos aqui também dividindo com você, compartilhando com vocês experiências nossas de pessoas ao nosso redor, porque tudo é autoconhecimento, né? Tudo é uma sementinha que entra, que você pode despertar para outra coisa, e assim vai propagando o bem, né? Vai propagando coisas boas para todos. E linkando também com outro vídeo nosso que a gente também já trouxe, que a gente comentou sobre burnout, muitas vezes ocasiona até esse tipo mesmo de problema, né, que chega a ser físico. O burnout que a gente já trouxe, porque começa a fazer uma coisa que não é natural sua, né? Você pode até ser muito bem sucedido naquilo que você faz, mas é com tanto esforço que tem que ser feito aquilo que às vezes pode ocasionar mesmo um problema físico, né? Então não tem problema nenhum
em qualquer idade que seja, você parar e falar, não, né, não é isso que eu quero, a partir de agora eu vou seguir esse caminho ou aquele caminho, e não ter a vergonha, porque muitas vezes a gente sabe de pessoas que continuam nessa vida pelo medo do julgamento, né? Ai, mas agora está trabalhando há 30 anos nisso e vai começar uma coisa. Sim, né? Sim. Nunca é tarde, sempre Você é vai te tempo. fazer feliz? Sim. Exatamente, né? É isso que a gente precisa também perceber se a gente não está naquela situação por medo de algum julgamento, né? E quando perceber isso, analisar realmente, falar, é isso que eu quero continuar para a minha vida? Não está na hora, será, de eu recuar um pouquinho e falar, não, eu quero seguir por aqui e respeitar também, né, a escolha do outro. E às Porque é vezes muito, está no conforto desconfortável é, também. é, Né? Ai, sim, já estou velha, para que eu vou começar tudo de novo? Porque existe um certo conforto em estar ali, sim, mas ao mesmo tempo está é, desconfortável, porque eu quero uma coisa nova, mas eu preciso fazer é, movimento, né? Não usar as desculpas, usar a situação para me deixar mais infeliz, né? Movimento é movimento, se vai me sim, gerar alegria, se vai me gerar prazer, por que não? Né? Faz o movimento, sai aí da preguiça, né? Às vezes tem uma preguiça, e bora olhar para a vida com mais vontade, né? Com mais prazer, com mais garra, e em buscar o que internamente você tem de melhor para fazer para você e para o mundo, né? E isso fica maravilhoso. Então, pessoal, acho que era o recado que a gente queria trazer hoje, né, para que todo mundo possa refletir. E eu queria trazer uma frase aqui que eu achei muito interessante, que faz a gente refletir ainda um pouquinho mais, que é do filósofo Sartre, que ele nos diz que todo mundo é condenado a ser livre, né? E isso é uma frase bem forte, né, porque ninguém pode viver por você. Então, condene-se a essa liberdade, né? Que assim você vai viver com muito mais leveza. Eu acho que era. Hoje a gente vai ficando por aqui, né? Queria de novo pedir para vocês acionarem o sininho. Se vocês acharam esse vídeo interessante, que possa ajudar alguém, compartilhe com alguém. Agradeço a parceria de hoje, Xan, e a gente se vê então no próximo vídeo. Obrigada, pessoal. Obrigada, Cíntia. Tchau, pessoal.